É um grande prazer receber vocês aqui hoje, com pessoas que têm trabalhado em prol de uma prioridade que, nesses momentos, não é lembrada. Nós estamos todo dia bombardeados com as notícias da pandemia, com quantos morreram, quantos foram infectados, não é? E ao mesmo tempo, não estamos olhando questões que são de grande fundamento na sociedade brasileira. Eu estou falando em solidariedade, em iniciativas que visem trazer as pessoas que estão de baixo para serem incluídas, pessoas que estão sendo, de uma forma ou de outra, estão sofridas por essa sociedade desigual. E as estrelas que trazemos aqui hoje, e a noite de lua cheia, vocês estarão vendo brilhar nesse céu do Brasil. Todos os nossos convidados têm histórias extraordinárias para contar, cada um com a sua especificidade. Mas eu espero que, no final desse encontro, vocês agradeçam, cada um, ao seu Deus, de terem tido a oportunidade de ouvir os nossos convidados de hoje. Eu passo a palavra para o Cláudio, que vai também conduzir a reunião e o debate. Boa noite. Obrigado, ministro, pela abertura e pelas palavras. Queria agradecer a todos os presentes e participantes, em especial ao meu amigo querido, Sr. Eli Rony, que está aqui com a gente. O Sr. Eli, que todo mundo conhece, foi o fundador da Cirela, o presidente do Conselho de Administração, envolvido em vários projetos sociais e solidários. Entre eles, fundou o Instituto Liberta, que é o combate à exploração sexual infantil. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. E também ele é o primeiro brasileiro membro do Giving Pledge, que é um programa do Bill Gates e do Warren Buffett, que incentiva as grandes fortunas das famílias a doarem em vida em projetos sustentáveis, sociais e de solidariedade. O seu Eli, como todo mundo tem conhecimento, doou 60% do patrimônio dele em vida para projetos sociais. Estamos aqui com a nossa querida Alcione Albanese. Desculpe. Alcione Albanese, esse é o problema do home office. Com Alcione Albanese, do Amigos do Bem. Espera aí. Eu estou sozinho, ele está comigo. Ele não fala, ele está. E ele não fala, não tem jeito. Eu tenho que buscar ele lá, mas já vou buscar. Ele já vem aqui. Fulano, eu vou pedir para você continuar, eu vou tirar ele daqui, por favor. Bom, a Alcione Albanese dos Amigos do Bem tem uma trajetória conhecida de um trabalho extraordinário que vem realizando. E o nosso Edu Lira, que é velho conhecido do LIDE, de outras ocasiões, do Fórum de Empreendedores, e que, nesse momento da pandemia tem carregado um piano pesado, apresentando soluções. Então, o que nós vamos, repetindo um pouco, o que nós vamos ouvir é a apresentação de questões práticas, quer dizer, coisas que cada um de nós, da maneira que encaixar o que for dito, vai poder ajudar, vai poder fazer também a sua parte, porque, no final das contas, nós estamos num país onde muita gente, né, inclusive eu, reclamamos do poder público. A praça está mal cuidada, a rua está suja, e muitas vezes, né, nos recusamos a pegar uma enxada e capinar o que está sujo na praça, ou plantar
uma flor ou uma árvore e limpar a rua na nossa quadra, na frente da nossa casa. Vamos curtir os bons exemplos de hoje. Cláudio, devolva a bola. Ele é pequeno, mas é bravo. Então, continuando ao senhor Albanese aqui, que faz um trabalho incrível com a gente, no Amigos do Bem, acho que o trabalho mais importante de inclusão social, educação, arte, cultura, esporte no sertão nordestino, acho que todos já puderam aí, muitos conhecem, eu já tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, o seu Eli também, é um trabalho extraordinário. E o Edu Lira, nosso Edu Lira, que vai levar a favela para o museu, né, Edu? O Edu é o fundador da ONG Gerando Falcões, que também a gente está sempre presente, sempre junto, tentando colaborar. Ele faz um trabalho de inclusão nas favelas do Brasil, o mais sério do país, é um trabalho fantástico, que tem dado um impacto muito grande nessas comunidades, dando treinamento, trazendo dignidade e trazendo para as pessoas tudo o que elas precisam, que é o trabalho, a sociabilidade, o emprego e uma série de outros benefícios. Alcione, eu passo a bola para você, pode ser? Oi, primeiro eu queria agradecer, estou muito feliz, obrigada, Cláudio, pelo convite, de estar aqui com você, né, que eu falo que você é nosso embaixador do bem, o Eli Horn, que é nosso conselheiro, no meu coração, tanto carinho, o ministro Furlan, muito feliz de estar, e o meu companheiro do bem, né, Edu Lira, aí, que nessa caminhada do bem, a gente vai se juntando e vendo tantas pessoas boas. Quando a gente se fala, eu lembro do primeiro dia, em 1993, quando eu reuni 20 amigos, e nós queríamos fazer um Natal diferente, e fizemos a nossa primeira viagem para o sertão nordestino. Todo mundo falava, mas o que vocês vão fazer lá? Nem eu sabia. Porque as mães das crianças das creches que já moravam, que moravam nas favelas aqui em São Paulo, falavam, miséria está lá no sertão. Como eu cresci junto com as pessoas carentes e aprendi a fazer o bem com a minha mãe desde pequena, e o bem se ensina, por isso eu acho que é uma responsabilidade muito grande dos pais, porque o bem se ensina, e eu reuni esses 20 amigos e nós fomos. Depois desta viagem, já na volta, eu já era outra pessoa. Eu não sabia que tão próximo de nós existia tantas pessoas vivendo na total e pura miséria. Pessoas que não tinham energia elétrica, então não sabiam nem em que ano que estávamos. Nós chegamos com o Papai Noel, eles corriam assustados, aquele mato seco, fome, as pessoas naquele mundo onde lá havia nascido os bisavós, os avós, os pais, e lá estavam também aquelas crianças. Quando eu voltei, eu reuni meus amigos e falei, nós não podemos deixar isso simplesmente como uma experiência. Nós precisamos transformar isso como uma atitude. E começamos a arrecadar, e ano a ano nós fomos aumentando, até que chegamos em 100 caminhões de cadeiras de rodas, brinquedos, roupas, alimentos, mas ainda mapeamos toda a miséria no Nordeste, mas ainda achamos que era muito pouco. Que nós podíamos realmente transformar a vida das pessoas. Não simplesmente fazer uma doação num Natal, não. Que nós podíamos realmente transformar a vida das pessoas. E nós temos, desde 2002, um projeto de transformação, onde nós atuamos em tudo na vida de uma pessoa. Primeiro, a educação, que é a base. São 10 mil crianças e jovens nas nossas escolas e centros de transformação, com todas as atividades que vocês podem imaginar. Crianças que moram em casa de barro, em povoados distantes, que nós vamos buscar até 30 quilômetros de distância, elas vêm. A gente sabe que não podemos mudar a situação atual de moradia, mas nós podemos visualizar o futuro, porque elas estão tendo educação. Começamos também a gerar trabalho para os pais, porque nós sabemos que trabalho é dignidade. Não é o que eles recebem, mas o que eles podem produzir. Começamos a trabalhar com crianças, com jovens, com faculdade,
Hoje nós já temos 500 jovens na faculdade, é a primeira geração que estuda. Trabalho, nós temos 15 diferentes áreas produtivas. Fábrica de castanha de caju, plantação, entrega de mudas, artesanato, fábrica de doces, e começamos a desenvolver o que eles poderiam fazer. Nós começamos sem pretensão nenhuma de sermos grandes, mas com muita vontade de ajudarmos muitas pessoas. Hoje são 75 mil pessoas e nós atendemos a 140 diferentes povoados. Isso é muito difícil. Eu falo para vocês que é muito difícil. Fazer o bem não é fácil, né, Edu? Imagine fazer o bem longe de casa. A mais de 3.000 quilômetros de casa, nós pegamos 4 horas de avião, depois mais 7 horas quando vamos para Inajá de carro, e lá nós chegamos para transformar as pessoas. Nós acompanhamos a vida delas. Isso é uma logística difícil e nós temos desenvolvido ao longo dos anos uma grande tecnologia que nos permite acompanhar tudo. Nós temos um cartão do bem, que nós sabemos da família, se a criança vai na escola, se a criança falta, o que a família precisa, grau de miséria. Nós temos o acompanhamento com a nossa área de TI, desde os voluntários. Só para vocês terem ideia, em 2019, foram mais de 500 mil horas dos voluntários. Eles têm o cartão de horas do bem, onde cada hora você acredita como horas do bem para cada voluntário. Nós temos hoje um dos maiores grupos ativos de voluntariado do nosso país. São 9.600 voluntários aqui em São Paulo, fora mais de 1.200 lá no sertão. Nós temos tido uma luta muito grande, mas temos tido muitas vitórias. Eu falo que Deus não criou a miséria. Isso foi um descaso do homem. E hoje a humanidade acordou para isso. Eu falo que esta pandemia, ela veio trazendo um despertar, mostrando que num país desigual como nós estamos, como nós vivemos, como o 7º país de desigualdade do mundo, onde 55 milhões de pessoas são pobres ou estão abaixo da linha da pobreza, isso não é sustentável. Eu fui fazer uma palestra um dia sobre sustentabilidade, então eu comecei falando como é que nós estávamos falando de produtos sustentáveis, eu falei como é que nós vamos ter um Brasil sustentável, um mundo sustentável, vendo essa desigualdade. Os números nos assustam quando se fala da fome. Eles passam fome, eles vivem sem água. Nós falamos do local onde está o maior foco de miséria do nosso país. 26 milhões destes 55 estão no Nordeste. O Nordeste tem sido invisível perante o nosso país. Só para você ver agora nessa pandemia, onde nós estamos no maior movimento de solidariedade do nosso país, 6 bilhões de doações, sabe quanto chegou até o Nordeste? 3%. Os povoados onde nós atendemos, esses povoados, nós estamos com mais de 10.000 pessoas infectadas pelo coronavírus. Sabe, já temos mais de 200 mortes, mas não tem estrutura nenhuma. Nós estamos tendo que colocar carros para poder servir de apoio. Estamos indo, olha, eles fizeram até abaixo-assinado para eu não ir para o sertão. E eu respondo, eu tenho 75 mil filhos. O nosso trabalho é corpo a corpo. Eu passo há anos, 10, 12, 13 dias, todos os meses no sertão, no meu momento de Dona Maria, o momento mais feliz da minha vida. Porque a transformação, o ingrediente é amor. E nós não podemos industrializar a solidariedade, o bem. Ele tem que ser visto e sentido no coração, como consciência de vida de todos nós. Eu gostaria de passar um vídeo de 2 minutos para vocês entenderem um pouquinho o que é o sertão, o que nós estamos fazendo e a alegria de poder fazer algo e transformar algo, mesmo que distante de casa, né? Então, eu queria, se possível, passar esse vídeo.
Vamos lá. Obrigado ao senhor. Conheço vários projetos sociais, mas o que mais me surpreendeu, além das pessoas, das crianças, do amor, da solidariedade, do carinho, foi a estrutura. Tudo é impecável, né? O centro de transformações, as salas de aula, as salas de treinamento, tem muito amor, tem muito carinho, tem muita esperança. E vocês trouxeram a esperança para esse povo. Num lugar tão distante, sem acesso a nada, aqui não tem água, aqui não tem luz, eu não sabia o que era a realidade do sertão. Olha aqui minha casa. É isso daqui quando fica doente? É essa daqui, a minha ambulância é essa aqui, ó. Aqui, o que vocês fazem nesse pedacinho assim? Toma banho. Vocês tomam banho aqui? É. Toma banho. Olha só, É, gente. papai. Dá uma olhada. Um pouquinho de água para 3 pessoas tomarem banho. E assim, ainda agradece quando vem. Quando vem. Tem dia aí que eu pego ele caído dentro da roça, boto numa carroça de mãe e trago pra casa. De fraqueza. De fraqueza. Porque come pouco. Porque como pouco e tem dia que não tem alimento pra gente comer. É muito triste. Mesmo nessa situação tão difícil que a gente está passando, milhares de amigos se movimentaram para trazer o alimento para vocês. Olha lá, olha. Água é vida. Ô de casa, cadê minhas crianças? Cadê minhas crianças? Nós temos que olhar para onde está o maior foco de miséria do nosso país. Nós temos que olhar para as milhares de pessoas, crianças, que vivem nessa condição. E agora, esse nosso projeto de levar internet, levar a conectividade para que a gente possa estar à distância, levando o ensino e condições para eles, tem que sair do papel rapidamente e nós precisamos da ajuda de todos. Como é que nós vamos falar de futuro, de oportunidade, se eles vão ficar numa distância tão grande daqueles que têm acesso ao estudo? Então nós temos que tomar uma atitude. Eu amo tanto essas crianças, eu amo tanto vocês, eu estou com tantas. Sônia, acabamos de passar o vídeo. O pessoal, para variar, se sensibilizou. Você queria falar alguns números da pandemia? Eu gostaria. Então, como vocês viram, esse é um pedacinho do nosso trabalho que eu queria muito que vocês acompanhassem e conhecessem mais profundamente. Nessa pandemia, nós já entregamos mais de 100 mil cestas básicas de povoado em povoado, de casa em casa. É uma missão não fácil, mas nós estamos comemorando e vamos continuar com as doações. Nós já levamos só nessa pandemia 350 milhões de litros de água entregues, de casa em casa, de cisterna em cisterna, e 120 mil de saúde, kits de higiene, de saúde, remédios para as pessoas. E ainda é muito pouco perante o que eles precisam. E quando as pessoas perguntam o porquê que nós fazemos tudo isso e vamos tão longe de casa e acreditamos no bem, é porque nós morremos, né? Eu falo sempre isso, as luzes se apagam e o que, do final de tudo isso, vai ser realmente o que nós fizemos com a nossa vida, nas nossas atitudes e o que nós acreditamos. E nós somos sempre os maiores beneficiados. Obrigado, Alcione. Para quem não conhece, viu, ministro, o senhor Eli sabe também, Alcione era uma empresária de sucesso, ela montou um negócio há 25, 30 anos, ela tinha uma fábrica de lâmpadas, chamava FLC. Ela vendeu a fábrica para se dedicar integralmente ao projeto. Né, Edu?
nós já vamos entrar com você, quer dizer, ela se dedica, ela fica, eu sou testemunha, ela fica 15 dias do mês lá no Nordeste, junto aos 75 mil filhos que ela tem lá. É muito parecido com o nosso Edu, que vai entrar agora. Esses dois, como você falou, ministro, são duas estrelas que nós temos aqui, que eu rezo todos os dias para que tenham muita saúde e que esses projetos se multipliquem cada vez mais. Alcione, obrigado. Agora vamos ouvir o Edu. Edu, você que é motivo de inspiração para tanta gente, eu sei que você se inspira muito nessa mulher forte, guerreira que está aí embaixo, né? Que é a Alcione. Ela vendeu o negócio dela, próspero, estava numa zona de conforto sossegada, para poder justamente fazer o contrário. Poder ir para o sertão, para poder ajudar aquelas famílias, aquelas crianças, e que o poder público não consegue chegar. Ou é por falta de vontade, ou é porque não quer, a gente já sabe disso, mas tem gente como Alcione, como você, que faz toda a diferença. Obrigado, Edu. Fala um pouquinho para a gente aí o que você vai falar de você, da Alcione, de tudo que você queira falar, do seu Eli um pouco também. Obrigado, Cláudio. Obrigado, amigos do LIDE, pelo convite. Agradecer muito ao amigo Furlan, que é um homem muito respeitável, Cláudio Carvalho, que me deu o maior presente de ter sido o pontífice, o cara que fez a ponte me conectando ao seu Eli Hor, e a Alcione, que sem dúvida é uma das maiores empreendedoras sociais que nós temos no país. Hoje temos que ter muita densidade de talentos arrumando o Brasil, e a Alcione é um dos grandes referenciais que a gente tem. E eu queria também muito, Cláudio, mencionar o seu Eli Hor, que sem dúvida é um dos maiores homens que a gente tem no Brasil, por que não dizer na América Latina. Acho que o legado que o senhor Eli Hor vai deixar para a filantropia é um legado indelével. A filantropia no Brasil vai ser muito maior no futuro por conta da narrativa do seu Eli e, mais do que isso, por conta da atitude que ele tem. Eu acho, inclusive, que todos que podem deveriam se aderir com muita velocidade ao bem maior, que é uma das melhores coisas que nasceram nos últimos anos para impactar o Brasil. Tem também a presença do Rubens Menin, do próprio Eugênio Mattar. Então, eu sempre oro também, Cláudio, pedindo a Deus que dê bastante anos de vida pela frente para o nosso amigo Eli, que é um cara com muita coragem, gosta muito de provocar os empreendedores sociais que ele encontra no caminho e que está sempre olhando para frente, pensando como pode fazer o Brasil ser melhor. Caras como Jorge Paulo Lema, o próprio Bentimol, admiram muito o Eli. Então, seu Eli, parabéns e obrigado pelo legado que o senhor deixa no Brasil. Mas tem muito ainda pela frente, hein? Se cuida aí que tem muita coisa para fazer, né, Cláudio? Eu queria trazer um pouco aqui do que eu estou produzindo nas favelas. Eu nasci num barraco, numa favela em Guarulhos, São Paulo. Morava num barraco de chão de terra batida. Meus pais não tinham dinheiro para me comprar um berço para dormir. Me botaram para dormir dentro de uma banheira azul nos meus 9 primeiros meses de vida. Meu barraco não tinha chão de cimento, era um chão batido de terra. Meus pais não tinham grana para me dar o mínimo necessário para viver numa situação de extrema pobreza e vulnerabilidade. E meu pai acabou embarcando no mundo do crime e foi preso, indiciado por roubo a banco. Eu cresci tendo que visitar meu pai num presídio e vendo minha mãe sendo revistada nua na minha frente durante as visitas ao meu pai. Então, eu vivi isso na pele viva. Eu sei o quanto é doloroso alguém ser definido ou pela cor da sua pele, ou pelo seu CEP, ou pela favela onde nasceu. E eu descobri que para cada muro que eu ia encontrar no meu caminho, eu teria que fabricar uma ponte e criar o meu próprio mapa para vencer a exclusão social. Eu fui atrás, tive uma mãe muito inspiradora, assim como a Alcione. Minha mãe todo dia me dizia: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai, e você pode ir para onde você quiser. Eu acreditei na minha mãe e fui atrás, estudei, fui para a universidade, não me formei, mas me eduquei, e no meio do caminho eu me descobri empreendedor social. Eu escrevi um livro chamado Jovens Falcões, publiquei de forma independente,
e vendia de porta em porta na favela com mais 30 amigos por R$ 9,99. Em 3 meses, nós vendemos 5 mil livros. Eu usei esse dinheiro para fundar a Gerando Falcões na periferia. Eu criei a Gerando Falcões na periferia, mas prometi para mim mesmo que nunca deixaria a Gerando Falcões ficar na periferia dos acontecimentos, mas no centro, pautando e construindo oportunidades para aqueles que mais precisavam. Eu fui me desenvolvendo ao longo do tempo como empreendedor, botando gestão na ONG, o Cláudio Carvalho acompanha de perto, sabe, nós fizemos uma transformação hoje na favela, dentro da Gerando Falcões, temos um sistema de gestão com metas, com plano de carreira, com gestão à vista, com foco em impacto, com transparência, auditado pela KPMG, com uso de dados, tecnologia. Fomos crescendo, trazendo para a favela várias empresas do país para nos apoiar, como a própria Microsoft, KPMG, Oracle, Ambev, muitos amigos dos quais, inclusive, eu conheci no LEAD. Isso foi aumentando o nosso impacto, sempre trabalhando com educação, com desenvolvimento econômico e com cidadania, até que a gente percebeu que eu não iria mudar o Brasil, mas que se eu apoiasse muitos como eu, muitos Edus e muitas Dudas que estão em favelas, que não têm acesso a capital econômico, não têm acesso a doação, a recurso nenhum, nós poderíamos aumentar a nossa chance de acelerar o impacto. Então, eu matei aquele modelo antigo da Gerando Falcões de ser uma ONG na favela e nos transformamos numa plataforma de impacto social que acelera outras ONGs em favelas do Brasil inteiro. Então, a Gerando Falcões hoje faz um edital anual procurando outros Edus e Dudas como eu. Eles passam 5 meses nesse edital. Uma vez aprovados, eles são incluídos num programa de desenvolvimento na Falcons University. Nós criamos uma universidade informal na favela para desenvolver lideranças. Esses líderes são desenvolvidos em 9 plataformas de impacto, que vai desde aula de gestão, gente, captação de recursos, transparência, dados, políticas públicas, inovação social. Temos toda a nossa plataforma lastreada com dados para entender quem tem um desenvolvimento, uma performance melhor, e aqueles que conseguem aplicar o que aprendem, a gente aprova para fazer parte da rede Gerando Falcões e receber investimento financeiro, de gestão, de tecnologia social, para poder impactar ainda mais as suas favelas. A gente tem um plano de 4 anos para ter presença em 1.200 favelas do Brasil. Esse plano foi aprovado com alguns doadores, entre eles o seu Eli Ror, o Jorge Paulo Lema, o Rubens Menin, a Ana Maria Diniz, o Guilherme Bentimol, entre outros. Estamos executando, entregando esse plano, e a nossa visão, Furlan, é de que quanto mais densidade de talentos nas favelas, bem treinado, capacitado, que trabalhe com um propósito em comum, assim como a Alcione, e que tenham apoio, que tenham acesso a conhecimento, eles vão acelerar a transformação nas favelas brasileiras. O que a gente está fazendo é dizer para o jovem da favela que a transformação pode ser de dentro para fora, que ele pode fazer essa transformação, que ele, como morador da favela, também pode ter acesso às ferramentas, ter acesso a capital e modificar o padrão de vida onde ele vive com aquela população. Mas, para isso, a gente precisa de desenvolvimento, de treinamento, de educação, para que eles possam fazer mais. E esses líderes, dentro da Gerando Falcões, indo para o final, agora eles entregam educação para as crianças, formação para os jovens e cidadania para as famílias, num projeto de transformação social de longo prazo. Então, o sonho da Gerando Falcões é mudar o empreendedorismo social de liga. Como? Quando as pessoas pensavam em ONG, o que vinha na cabeça? Desvio de dinheiro, ineficiência e um monte de gente se reunindo para fazer bingo. Na Gerando Falcões, nós dissemos, não, dá para entrar na favela e fazer diferente. Então, nós implantamos tecnologia, dados, eficiência, transparência. Então, o que nós estamos fazendo é pegando esse modelo e colocando as ONGs de favela do país para tracionar nesse modelo, com transparência, com impacto profundo, com visão de longo prazo, mobilizando o recurso e fazendo o que é a coisa certa. Eu acredito muito, temos aqui o Furlan, que foi ministro, e o Furlan sabe que é muito difícil para o governo chegar em todas as pontas da sociedade, chegar nos lugares mais pobres, onde a Alcione está. Por conta disso,
A presença dos empreendedores sociais, entregando um serviço de transformação, é fundamental. E mais do que isso, é fundamental que a sociedade esteja trabalhando em conjunto com os empreendedores sociais. Porque o meu impacto, o impacto da Alcione, ele só ganha escala e mais profundidade se a gente estiver e tiver uma rede de apoio de pessoas nos ajudando diariamente com cabeça de longo prazo, como é a cabeça do seu Eli Hor. Porque ninguém muda o Brasil em 3 meses. Não é uma doação pontual que vai resolver o Brasil. É uma cabeça de longo prazo trabalhando em décadas. Ninguém cria um filho em 3 meses. Você precisa de décadas. O Cristo Redentor ficou pronto em 9 anos. O Eli Hor é um homem de construção. Ele sabe que um prédio você não levanta em uma semana, senão ele cai. E a gente precisa matar essa cabeça de curto prazo no Brasil, porque o curto prazo não resolve nada. Aliás, torna as coisas piores. Então, o meu convite é: vamos fazer uma fusão intelectual com o seu Eli Hor e pensar no longo prazo, porque é o longo prazo, apoiando empreendedores e empreendedoras sociais, que vai mudar o Brasil. Obrigado. Falou tudo, Edu. Alcione, você falou 2 coisas muito importantes, né? Primeiro, que nós temos que mudar essa visão, já estamos mudando essa visão das ONGs no Brasil. Tem muita gente trabalhando sério. Aquele assunto de, hoje a ONG toma dinheiro, você falou fazer bingo e desvia dinheiro, isso tem que acabar, e acho que nós estamos virando essa chave com projetos muito, muito sustentáveis, projetos sérios, auditados, né? Tanto o Amigos do Bem quanto o Gerando Falcões, tem empresas de auditoria e Big Four que todo ano emite os relatórios dando transparência da gestão e da governança para os doadores, que são até os pequenos, desde os grandes, como o seu Eli e os grandes empresários. Então, é isso mesmo, Edu, você falou isso. Acreditar no médio e longo prazo, não pensar a curto prazo, que o trabalho está sendo feito. O seu trabalho, que conheço muito bem, e o da Alcione, que eu já estive lá algumas vezes e sou apaixonado pelos dois, eles se complementam, né? Ninguém está fazendo um trabalho nas favelas como você está fazendo, e ninguém está indo para o sertão, como o Amigos do Bem tem lá os 4 centros de transformação, que eu não conheço escola pública, não vou nem falar, mas poucas escolas privadas têm a estrutura, Edu, que a Alcione montou lá no sertão. Comprou a terra do bolso e, com a ajuda aí de centenas de colaboradores, muitos aqui estão assistindo a gente, ela conseguiu erguer os 4 centros de transformações. Eu sempre desafio ela: Alcione, nós temos que virar 4, temos que virar 8. Aquelas 10 favelas, Edu, seu Eli, o primeiro dia que você sentou com ele, ele falou: você tem que fazer 100. Não quero ouvir você. Me traz um plano, você estava com 4. Não me traz um plano de 10, me traz um plano de 100. E aí eu já aproveito e vou colocar o seu Eli. Seu Eli, o senhor conhece bem tanto a Alcione como o Edu. Eu conheço bem a sua história, mas acho que vale a pena o senhor falar. A sua origem todo mundo sabe, mas o que deu no senhor? Qual foi o estalo, o guru, o exemplo do seu pai, para o senhor fazer a doação em vida e para praticamente 80% do seu tempo hoje, que a sua carga de trabalho é de 18 horas por dia, que eu sei, é para causas sociais, entre ele o Bem Maior, o Instituto Liberta, o Amigos do Bem, o Gerando Falcões e tantos outros. Vamos lá. Boa noite. A mim me dói a orelha quando escuto falar ajuda em crise. Ajuda tem que ser todo dia, todo momento, toda a vida, e não só em crise. Ajudar em crise é um acidente. Mas ajudar o dia inteiro, o ano inteiro, é uma ajuda de verdade. Nós não podemos ser covardes, só pensar em nós, só pensarmos nos pobres da crise. Precisamos pensar neles todo dia. A única maneira de resolver o problema é isso. Por que eu faço isso? Porque eu sou um cara sou empresário, sou comerciante. Eu detesto investir dinheiro no lixo, detesto jogar dinheiro no lixo, detesto jogar o dinheiro onde não devo. Qual é a melhor maneira de investir o dinheiro no mundo? É investir no bem, não tem outra opção. O bem é uma opção nesse mundo, uma opção no outro mundo. Depois da morte das pessoas, tem o mundo da eternidade, que é o mundo das almas, o mundo de Deus. Quem faz o bem, leva o bem junto. Então, tem que ser muito míope e cego para não enxergar a verdade.
Então, fazer o bem, ajudar o bem, pagar dinheiro para o bem, nada mais do que uma questão de inteligência também. Fora que isso faz o bem. Vocês já pensaram, cada um, por que vive? Por que nós vivemos? Por que Deus criou o mundo? Por que Deus criou o ser humano? Tudo isso só existe em função do teste do bem. Se não fosse pelo bem, nós não teríamos sido criados. Deus não precisa da gente. Deus nos criou para nós testar, para ver se a gente se omite no bem ou não se omite no bem. Nós temos conosco hoje à noite 2 gigantes, que é a dona Alcione e o senhor Edu. São pessoas excepcionalmente talentosos que fazem o que ninguém faz. Eles são estrelas de primeira grandeza. Eu acho que são exemplos e merecedores de Prêmio Nobel da Paz do mundo, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Se pudermos um dia votar, eu vou dar 1000 votos para cada um, pelo menos. Se eu puder dar 1000 votos, eu dou 1000 votos. O bem que eu faço, eu tento fazer, pelo menos. Primeiro bem que eu tento fazer é trazer Deus da terra com crase. Deus é o grande ausente da moda. Deus não está na moda, Deus não está ausente. Temos que saber que Deus existe, que Deus é a base de tudo. Sem Deus, nós não somos nada. Então, primeiro, tento trazer Deus da terra com várias palestras, várias pessoas que trabalham nesse campo. Ponto 2. Temos projetos sociais vários. Um deles é ajudar a Alcione da Vida, outro ajudar a Edu Lira da Vida, outro ajudar a Fernanda Benquili da Vida, que ela cria, pega cegas e ensina a dançar balé. Essas cegas que dançam balé ganham autoestima, passam a se produzir algo na vida, em vez de se perderem na vida. A gente ajuda a Fundação Dom Cabral, que vai empoderar 10.000 pessoas na rua para serem empresários, mini empresários. Ajudamos também a fazermos meninos de talento a serem empresários de sucesso e ajudamos para a Fundação Dom Cabral empresas a se organizarem melhor. Ajudamos a Orquestra de Heliópolis, a Orquestra Filarmônica, que é maravilhosa, e assim por diante. Nós temos centenas de projetos que a gente tenta ajudar. Ajudamos especialmente a Liberta, que é uma organização que combate a prostituição infantil no Brasil. No Brasil, temos 500.000 meninas menores aviltadas, violentadas e escravizadas. Isso é possível no século XXI? Não é possível, mas é um fato. Precisamos, então, combater esse crime no Brasil, que nos tira toda a dignidade de vida e não podemos ser egoístas. Enfim, o que mais eu posso falar? Posso falar que eu estou contente de estar aqui hoje à noite, posso estar contente em poder fazer o bem. Eu quero tentar fazer o bem até o fim da minha vida. Alguém me perguntou onde vai se aposentar. Isso é uma palavra que eu não consigo entender. Aposentadoria é covardia. Eu vou tentar trabalhar para ganhar dinheiro e pagar e fazer o bem. Ou trabalho, ganho dinheiro, ou faço o bem. O que eu não posso é não fazer nada. Para mim, covardia e aposentadoria é a mesma coisa. Quem tem tempo a mais, que ajude o bem. Sempre tem um bem a fazer no mundo. Senhor Eli, nessa pandemia, o empresariado agiu forte com filantropia e doações. O que o senhor achou? Foi o que o senhor falou, não pode ser só na pandemia, tem que ser Achei sempre. muito bom, mas eu gostaria que isso fosse sempre, não só uma vez. Repito, me dói a orelha de todo mundo falar na pandemia e o bem. E depois? O bem não existe depois? É como ter uma criança que está com fome, dá para ele leite, depois deixa morrer de fome. Não resolve a vida. Tá bom, obrigado, senhor Eli. Agora vamos passar, a gente já pode entrar nas perguntas, até tem a enquete, quem quiser fazer perguntas, só entrar no chat e dirigir a sua pergunta para nós. O ministro quer colocar com o senhor Eli. Eli, o que é que você acha desse projeto de renda mínima do governo federal? Você, Alcione e também o Edu. O que é que vocês acham disso? Seria um caminho de que as pessoas tivessem acesso a outras coisas que não conseguem hoje? Ajudar quem precisa é bom, mas melhor do que ajudar é ensinar a pescar. O que o governo precisa é ensinar a trabalhar, precisa de educação, precisa educar o Brasil, precisa fazer melhores escolas. O que não é normal, não é lógico que depois de tantos anos estamos ainda em escolas
com estudo deficitário. É uma piada, de mau gosto. Nosso problema maior é a educação. Temos que educar o Brasil, temos que ter melhores escolas. Nosso maior esforço tem que ser educação, educação, educação. O resto é teoria, porque se houver educação, há trabalho, se há trabalho, há dinheiro, se há dinheiro, há comida, se há comida, há evolução da vida. Ministro, quem sabe se eu voto no governo e põe um pouco de ordem nesse campo da educação. Isso não tem perigo. Senhor Eli, mas não dá para querer ensinar a nadar para quem está se afogando. Tem que jogar boia, não é isso? Eu repito, tem que ensinar, tem que educar o país, tem que educar as crianças, tem que educar os jovens. Enquanto tiver um sistema de educação adequado, quando não formarmos pessoas competentes, nós vamos ficar na pobreza e na miséria. É uma piada, é uma vergonha para todos nós. Eu sempre falo que em rio seco não se pesca, né? E nós temos que dar condições. Você mudar isso através da educação, concordo plenamente com ele. Você vê lá no sertão, a gente olha aquelas crianças que não têm acesso nem à internet, acesso a nada. Como é que nós vamos poder dar oportunidade se eles estão tão distantes da condição normal e regular? Concordo, nós temos que ensinar a pescar e dar condições para que eles pesquem e levar até eles a transformação. Edu, quer complementar? Você que vê isso todo dia na favela. Vou fazer uma pergunta aqui, ministro. Qual o desafio nesse momento de levar ações efetivas em momento de socialização digital? Muitos não têm alimento, que dirá acesso à internet? É da Cláudia Dreyer, da Bits Brasil. Como transformar vidas por ações educativas ou culturais e superar esse obstáculo? É um bom ponto dela, né? Como a gente leva comida, né, Alcione, Edu? Se muitos hoje estão dizendo de socialização digital e muitos, a grande maioria, não tem acesso nem a banda larga, ainda mais comida. Como é que faz isso? O Edu fez... Alcione, deixa eu pular um pouquinho. O Edu fez uma grande ação, acho que vale a pena você falar, Edu, respondendo essa pergunta das cestas digitais. Então, pilotamos 2 ações. Obrigado, Cláudio. Acho que o que a Alcione diz faz muito sentido. Precisa, às vezes, colocar o peixe no rio para a pessoa poder pescar. Criamos uma campanha chamada Corona no Paredão, Fome Não. Mobilizamos já mais de 20 milhões de reais e conseguimos alimentar, através desse recurso, cerca de 350 mil pessoas em mais de 400 favelas brasileiras. Damos uma pesquisa que 85% apontou que, se não fosse essa ajuda, não teriam o que comer dentro de casa. Então, o Brasil é um país muito desigual, né, com muitas injustiças e uma pobreza muito profunda. O depoimento do ministro, da visita que ele fez no Piauí, eu acho que é isso. Existem algumas Áfricas dentro do Brasil, e isso precisa ser atacado com muita velocidade. Agora, nesse momento do tema de dados, de quem se inscreve para receber o auxílio do governo, a gente percebeu a quantidade de brasileiros que não têm CPF, que não têm RG, que são desbancarizados, que vivem como fantasmas no Brasil. E não é uma ou 2 pessoas. Nós estamos falando de muita gente para lotar muitos maracanãs e que vivem aí, que estão nos faróis, que estão nas ruas. Então, é um Brasil que vive à beira de uma hecatombe social. Então, precisamos ter uma reengenharia social, precisamos reunir as melhores cabeças e colocar em torno da mesa para fazer o Brasil sair dessa situação e apontar caminhos que sejam praticáveis. Mas eu acho que sempre que o tema envolve um encaminhamento político é muito mais difícil e burocrático, até por conta das diferenças ideológicas e políticas, mas eu acho que o empreendedorismo social é um caminho mais rápido, que as pessoas podem fazer já, não é? Quando acabar esse call, alguém pode procurar o Alcione, pode procurar o Edu, pode aderir-se ao bem maior e fazer o que precisa ser feito. Porque, no final do dia, todo mundo teve uma lição, Cláudio, que ninguém precisa de tanto para viver. Dá para viver com menos e impactar muito mais.
e no final da vida ninguém vai ser lembrado pelo tanto que acumulou. As pessoas vão ser lembradas pelo tanto que doaram e que geraram impacto e que dedicaram a sua vida a alguma causa social, como o ministro fez com cargo no poder público. Deve ter sido muito criticado por isso, mas foi lá e fez a contribuição dele e está com a consciência tranquila de que fez a parte dele. Então, essas coisas precisam ser feitas com urgência. Eli, eu queria perguntar, relatando uma experiência que eu tive, e ainda tenho, se seu sistema seria aplicável na Amazônia, ou também Alcione. Eu acabei me apaixonando por sustentabilidade. E, durante 8 anos, presidi a Fundação Amazonas Sustentável, que cuida da 5ª prioridade amazônica. Vocês sabem, a primeira prioridade é a que está nos jornais, que é a floresta. A segunda são os rios. A terceira são os bichos. A 4ª são os índios. E a 5ª prioridade são os moradores ribeirinhos. Não dá para chamar de sertão, mas é equivalente ao sertão amazônico, porque eles vivem há gerações às margens do rio, não tem eletricidade, não tem assistência nenhuma, né? E nós temos 10.000 famílias assistidas lá, onde estamos fazendo, durante esses, agora 12 anos já, desde 2008, o que o Eli falou. Não pode dizer ensinar a pescar, porque eles sabem pescar, moram à beira do rio, né? Mas de como sobreviver e progredir sem derrubar árvores. E essas pessoas viraram guardiões da floresta. E, através do artesanato, do turismo, da pesca, juntando com rede de supermercado para eliminar a intermediação, de cantinas a preço acessível, ao invés de comprar de quem passa de barco mascateando, e tantas outras atividades, né, de óleos essenciais, de ervas amazônicas, de frutas, né? E eu me apaixonei por esse projeto. Quando eu vejo vocês falando, eu sinto, né, de que, quando você pode mudar o destino de crianças de 10.000 famílias, construindo 8 centros comunitários, com escola, com posto de saúde. Eu não estou dizendo isso para contar vantagem, não. É que, quando vocês falam, eu aqui me arrepio de orgulho do que vocês estão fazendo. Você acha que o modelo de vocês caberia num lugar que, às vezes, leva 15 dias de barco para chegar, na Amazônia? Pergunta para mim? O senhor é o que tem mais experiência. Eu fui na Amazônia na minha vida uma vez. A minha prioridade é o homem, o ser humano. O resto vem depois. Então, em primeiro lugar, eu não consigo fazer tudo na vida. You cannot have it all. Não dá para fazer tudo na vida. Então, eu foco no ser humano. Tem pessoas que vão focar nas árvores, na floresta ou no meio ambiente. É muito bom, tudo é bom, tudo é o bem. Só que cada um faz aquilo que ele pode fazer. Eu foco no homem, no ser humano. Meu negócio é ajudar pessoas a comerem, a beberem, a não morrerem, a ser educados e a melhorar o mundo. Eu confesso que eu não estou muito ativo nesse setor de meio ambiente. É um problema, é um erro, mas eu não consigo fazer tudo. Não há nem dinheiro, nem tempo, nem capacidade. Eu tenho um diretor na empresa social que ele adora a sustentabilidade. Pronto, então deixa ele fazer esse trabalho, eu faço o resto. Muito bem. Aproveitar o gancho da pergunta do ministro, da pergunta do seu Eli. Alcione, você já teve a oportunidade, óbvio que você já andou o Brasil inteiro, mas você está muito focada naqueles 4 lugares e você acho que deve ter percorrido mais de centenas de povoados. Você chegou a ir nessas populações ribeirinhas aí da Amazonas, que o ministro falou, eu já estive lá algumas vezes, e que de fato demora 10 dias para chegar de barco ou não?
Sim, eu já fui há uns 5 anos atrás, e, assim, eu vejo o nosso país, por isso que eu falo que ele não vai ser realmente mudado com uma ação, mas com muitas, milhares de ações voltadas para o bem, como o Edu, como muitos falcões, né? Como muitas pessoas, e eu só vejo uma solução quando nós nos sentirmos realmente o nosso país, agirmos como protagonistas e apoiarmos as ONGs. Olha quantas ONGs fechando, olha quantas pessoas, nós temos o privilégio de termos voz, de conseguirmos amigos, pessoas que nos ajudam e temos uma força nessa luta diária de doações. O Edu, mas tem muitas instituições pequenas, ONGs pequenas. Olha, e pessoas, o bem, eu falo que não é o bem que nós fazemos, mas o bem que muita gente faz silenciosamente e precisa ser olhado. Então, eu acho que em todos os lugares do nosso país, Cláudio, quando houver realmente esse respeito, essa colaboração por quem está lá realizando bem, eu acho que nós vamos conseguir. Os Amigos do Bem hoje, nós temos um modelo de desenvolvimento social sustentável, que foi o que você viu. Nós vamos levar isso para todos os lugares, como políticas públicas, e mostrando que é possível, porque se no meio do nada nós conseguimos chegar onde nós chegamos com este modelo real de transformação, isso pode ser empregado em todos os lugares do nosso país. Agora, tem que estar o social, né, os empreendedores sociais à frente disso, e todos nós brasileiros temos que apoiar os empreendedores sociais, porque nós precisamos realmente de um propósito, e o propósito tem que estar à frente de qualquer lucro de qualquer empresa. Então, eu acredito muito num país rapidamente muito diferente e transformado. Eu acho que houve um despertar e uma valorização do empreendedorismo social, e eu tenho certeza, eu estou com uma fé danada que nós vamos ver um país lindo, porque o nosso país é o melhor do mundo. Pessoas boas. Mas a gente vai ter um problema aí que a gente está enxergando para o final do ano, né, Edu, seu Eli? Alta taxa de desemprego, ministro, redução de salários, risco de contaminação. Quer dizer, infelizmente, tudo isso tende a aumentar a população mais vulnerável, né, Alcione, Edu? O que vocês estão... Acho que nós vamos precisar cada vez mais do empreendedorismo social para ajudar. O benefício vai acabar em setembro, o auxílio que está ajudando, e acho que muitas milhares de famílias vão ficar numa condição muito vulnerável. Cláudio, se você me permite, seu Eli, eu acho que está falando numa audiência do LEAD, que é uma audiência formada por empreendedores, executivos, o PIB do país. Acho que dá a oportunidade de trazer uma janela que está aberta, que é você juntar os grandes homens de negócios do país com os empreendedores e as empreendedoras. Eu vou dar um relato para vocês. Um tempo atrás, o senhor Eli me disse: Edu, você precisa virar amigo do Bentimol, porque o Bentimol é um menino jovem, inteligente e sabe tirar dinheiro de lugares que parecem difíceis de ser tirado. Ele sabe fazer riqueza. Eu fui lá e virei amigo do Bentimol e a gente faz coisas juntos. Qual que é a parte bacana dessa história? Que tem um know-how, um conhecimento na cabeça dos homens e mulheres de negócio que falta, de alguma forma, nos empreendedores sociais, que é conseguir encontrar novos caminhos e sistemas e modelos de produzir receita e prosperidade econômica. Mas o empreendedor social, por outro lado, é muito bom de estar na ponta, salvando vida, tirando a criança da prostituição infantil, andando nos becos, lá no Nordeste, abraçando, salvando, gerando impacto. Mas quando a gente junta esses dois polos, a gente tem a chance de criar tecnologias sociais que não existiam antes. Então, eu estou querendo dizer que nós precisamos de homens e mulheres de negócios que tenham a coragem de doar 1% do seu faturamento para ONGs, para a vida inteira, que tenham coragem de criar produtos cujo lucro ou parte do lucro desses produtos possam ser direcionados para apoiar causas.
Então, tem uma janela aberta e a sociedade, inclusive, Furlan, você sabe disso, está pedindo isso. Saiu uma pesquisa que aponta que as pessoas disseram que não vão mais comprar de empresas que não têm uma contribuição social relevante. Então, o tempo mudou, e não é só uma mudança tecnológica, não é só uma necessidade de digitalizar as empresas, é uma mudança de mindset, de cabeça, de visão, que não dá só para extrair valor do país, tem que gerar valor para o país, que é mais do que emprego, porque emprego é fantástico, é incrível, mas extrapola a linha de gerar emprego, é gerar um novo modelo viável econômico que contribua, que coloque diversidade e que espalhe oportunidades por todas as pontas. E como a Alcione falou, não deixe essas ONGs também pequenas fecharem as suas portas. Então, acho que a gente tem que agarrar essa oportunidade. O Cláudio Carvalho, Furlan, foi um cara que me ajudou a colocar a campanha Corona no Paredão, Fome Não de Pé. Passou horas, à noite, meia-noite, a gente tratando do projeto, falando da estratégia, como seria a tecnologia, eu não conseguiria fazer sozinho. Então, todo homem e mulher de negócio tem que ter na agenda do celular um empreendedor e uma empreendedora social e ter um relacionamento de propósito e de impacto. Fala, seu Eli. Eu quero falar duas coisas. Aqui só fala o que você quiser. Respondendo ao ministro sobre meio ambiente, o meu sonho maior, quando eu rezo às vezes para Deus, eu peço poder para poder melhorar todo o bem do mundo. O bem também implica meio ambiente. Então, nas minhas rezas, isso inclui, não consigo fazer, mas eu rezo para que isso aconteça. Ponto 2. Como solução prática, já que estamos hoje com empresários, eu vou pedir, o senhor vai pedir junto a todas as pessoas presentes que doem 1% do lucro para causas sociais. Que passamos da teoria para a parte prática. Então, eu sugiro que hoje à noite todo mundo presente possa prometer doar 1% do lucro para causas sociais. Pode ser para o Edu, pode ser para a dona Alcione, pode ser para quem quiser, portanto que doem. Se vocês concordarem, pede para fazer um plebiscito imediato. Muito bom. Furlan, Só bom não resolve. Vamos fazer isso na prática. Isso que o Eli falou é uma das coisas mais sofisticadas na filantropia. É uma das coisas mais lindas que poderia acontecer no país. E estamos numa crise, mas os líderes, eles lideram na crise. E cada um sabe da sua possibilidade. Mas é uma coisa que todo mundo deveria refletir, porque é um mecanismo de mudança do nosso país. Tenho pensado muito nesse assunto e tenho procurado nas organizações onde eu trabalho, que eu também não me aposentei como o senhor Eli, nem quero me aposentar. 80% do meu tempo eu trabalho pro bono, quer dizer, sem nenhuma remuneração. Está contratado, ministro? Assim, tá bom. De repente, eu já arrumei mais um emprego no nosso encontro de hoje, tá vendo? Isso, mas essa motivação, né, as pessoas, infelizmente, ficam muito distantes, né? Distantes. Parece que vivem num mundo à parte. E precisava enxergar o chão, a coisa que está acontecendo realmente, a necessidade relevante. Eu concordo que a educação é o melhor passaporte do progresso, né? É o melhor caminho. Mas vou dizer para vocês, o grande problema da humanidade no século XXI é o meio ambiente. É o meio ambiente. Porque o meio ambiente não vai poupar ricos ou pobres, ele vai afetar a todos, a todos, a todos, a todos. Não quero direcionar vocês, não. Só ter na cabeça que, no médio prazo, este é o problema da humanidade, 2030, ali. E, senhor Eli, uma coisa que eu aprendi em Brasília, na empresa ou numa organização social, você tem que ter uma estratégia, um planejamento, não é? E objetivos, ordem de importância. E, quando aparecem as coisas urgentes,
você cuida do urgente sem perder de vista o estratégico e o importante. No setor público, é ao contrário. É urgente, 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 urgente. O importante, quando dá um tempinho, e o estratégico fica para depois. Essas coisas também que o nosso Brasil precisava mudar. Ministro, que tal o senhor, na BR Food, pedir para o Conselho doarem 1% dos lucros para causas sociais? O senhor dá um exemplo de à noite para todo mundo. Eu vou fazer isso, mas nós já fazemos. Não, eu sei, mas o senhor pede para o Conselho doar 1% dos lucros para causas sociais, que eles vão gerir. Se o senhor der esse exemplo, todo mundo vai seguir o senhor. A empresa já faz isso, senhor Eli. Eu vou pedir para os conselheiros fazerem, do seu bolso. Parabéns. E pede para a pessoa que hoje à noite também fazer a mesma coisa, para todo mundo. Bom, agora que o senhor já me deu emprego, então estou contratado. Tá, agora vou pedir 2%. O Fulan vai lá para o bem maior, senhor Eli. Leva o Fulan lá para o bem maior. Vai ser uma honra para nós. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Edu, você que está aí nas comunidades, com a pandemia, você sentiu aí o crescimento na taxa de criminalidade nas comunidades? Atrapalhou um pouco a distribuição, a ação que você fez aí? E para a Alcione também, a Alcione até falou que não estavam deixando ela levar comida para o sertão. Me fala um pouquinho do problema da pandemia, o impacto que teve tanto lá no sertão quanto nas favelas. Senhor, eu acabei de responder de uma forma um pouco prolongada, e eu dou a palavra para você, por favor. Não, na verdade, nós conseguimos, né? Eu acho que nós estamos conseguindo, apesar da logística ser bastante difícil, nós conseguimos atender 500 mil pessoas, porque nós contamos com os voluntários locais, que eram as crianças que corriam no mato seco e hoje estão nos ajudando nessa missão de povoado em povoado. Então, eu acho que dificuldades nós encontramos, eu acho que é como a vida. Nós encontramos algumas dificuldades, mas se nós soubermos exatamente aonde nós queremos chegar e ter essa convicção e essa força, você vê, assim, eu nasci com muita determinação, né? Como o Edu, né? A gente vê que todo mundo que lidera são pessoas que nascem, a pessoa fala, não é coragem, é uma coisa que parece que todo problema, mesmo grande, dentro de nós, ele se mostra menor, pequeno, e a gente vai com tudo. Então, quando as pessoas falam, mas como vocês vão fazer para entregar de povoado em povoado, sair de São Paulo, agora que está todo mundo, aliás, lá está muita gente infectada, está muito arriscado, nós vamos conseguir. Então, eu sempre tive isso do nós vamos conseguir. E a gente vai vendo a felicidade, né? Que nós vamos sendo os mais felizes quando nós fazemos o bem, nós vamos estando cada vez mais conectados com Deus. Aliás, tem uma pesquisa, Cláudia, de Harvard, né, que fala que eles ficaram 80 anos pesquisando sobre felicidade e gastaram 20 milhões de dólares e chegaram a uma conclusão que felicidade ela está quando você se preocupa com alguém, quando você ajuda alguém e quando você também faz alguém feliz. Então, nós podia ter economizado, era só vir aqui nessa pandemia e ver quando chega comida naquelas casas, aquelas crianças pulam e ver tanta gente nas favelas que o Edu está atendendo e tantas ONGs, né, que são representadas pelo Edu. E, então, é muito bom. A gente está conseguindo. Alcione, um minuto. Ela nasceu determinada e nasceu bonita. Ela esqueceu de falar isso. E tem cabelo. Alcione, você me lembrou uma palestra que eu assisti lá no World Economic Forum, onde eu era veterano, já com mais de 12 participações, de um oriental falando que o prazer de dar é infinitamente maior do que o prazer de receber. O que você acabou de falar agora encaixa nisso, e eu, daquele momento em frente, passei a ter consciência disso, que
o que pode ser, para mim, por exemplo, uma pequena coisa, um ensinamento, um treinamento, o que seja, mas, para o outro lado, pode mudar a vida. Eu tenho uma pergunta aqui da Eliane Santos Vieira, do Sebrae, que ela pergunta como tornar políticas públicas assistencialistas em políticas real de transformações. Como multiplicar e irradiar projetos aqui relatados para todo o país. Queria também fazer um parênteses que, na minha época de presidente da Fundação Amazonas, nós fizemos cursos de empreendedorismo ministrados pelo Sebrae, e nós selecionamos ribeirinhos que nós achávamos, naquele momento, que tinham talento, que nascem com o dom, e levamos para Manaus para dar curso. E todos eles viraram empreendedores em diferentes áreas. Então, eu aprendi na vida que o que muda o futuro de uma pessoa se chama oportunidade. Muitas vezes você chega como se diz lá no Sul, numa encruzilhada, e você tem que escolher, vou para a direita ou vou para a esquerda. E aí alguém te dá uma dica e diz, olha, vá por essa porque vai dar certo. Então, vocês todos estão criando oportunidades para as pessoas, não é isso? Agora, tem a pergunta da Eliane Santos, como tornar as políticas públicas e políticas de real transformação? Eu vou responder parcialmente a pergunta. O senhor falou entre dar, quem dá gosta. Quem gosta mais? Quem gosta mais? O senhor do seu filho ou o seu filho do senhor? Você igual. sabe. Não é igual, não é verdade. Você gosta mais do seu filho ou o seu filho gosta mais de você? Quem gosta mais? Eu gosto mais porque eu nasci antes que ele. Então, não, você gosta mais porque você deu mais para ele do que ele para você. Quem dá mais, gosta mais. Então, o que a Alcione falou é verdade. Quanto mais você dá, mais você ama, mais você faz. Desculpe não falar uma coisa bonita, mas é um fato. Os pais gostam mais dos filhos do que os filhos dos pais. É natureza, porque os pais dão mais do que recebem. É a vida. A lei de Deus. O senhor tem razão. Meu pai, que se foi há 30 dias, com quase 98 anos, ele gostava mais do que eu gostava dele. Mas agora que ele se foi, eu gosto mais dele do que ele de mim, porque ele está lá para cima. Mas você gosta mais do teu filho agora. É verdade. Bom, e a pergunta? A pergunta. Como tornar políticas públicas assistencialistas em políticas de real transformação? Como multiplicar e irradiar projetos aqui relatados para todo o país? Edu, você falou que fez uma universidade virtual, é isso? Vai, Edu. A Harvard da favela. Furlan. Só para falar, espera um pouquinho, Edu. Furlan, esse rapaz aí que saiu lá da favela de Guarulhos foi para Harvard estudar, hein? Tem gente perguntando aqui que não conhecia, mas ele foi para Harvard estudar. Conheço o Edu já faz eu sei, claro. Grandes temporadas. Harvard, você sabe, tem o dom de atrair as pessoas extraordinárias. Sim. Nem sempre o cara que paga vai e consegue fazer lá. Aliás, a história de Harvard, não sei se você sabe, o John Harvard, ele quis colocar o filho dele na outra universidade de lá. E não sei se é Princeton, uma que tem lá em Boston. E como ele foi vestido de maneira muito simples, eles não deram nenhuma atenção para ele. E aí ele resolveu, ele era muito rico, mas era simples, e ele resolveu criar uma universidade. Essa é a história de Harvard. Incrível. Eu fiz um curso de liderança
algumas semanas em Harvard, que o Jorge Paulo me deu a bolsa, foi um curso rápido, mas foi uma ótima experiência que marcou muito minha vida. Furlan, eu acredito, tem uma coisa no mundo que não é injusta. Tem uma coisa que é justa, são os dons. Porque quem distribui os dons é Deus. Ele distribui igual. Mas na vida você precisa ter acesso a boas oportunidades e um bom ensino para lapidar o seu dom e fazer com que você utilize e concorra às oportunidades com pé de igualdade. Então, a distribuição das oportunidades no Brasil são infinitamente injustas. E quem nasce numa favela em São Paulo, nasce numa situação de extrema pobreza, de muita dificuldade. Mas quem nasce numa favela lá no Nordeste ainda está numa situação mais inferior ainda. Então, no Brasil, histórias como a minha são histórias de exceções. E nós não podemos aceitar construir um Brasil em cima de um pilar de exceção. Tem que ser, histórias como a minha, tem que ser o comum, tem que ser a regra num país. Mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Temos um caminho que a gente tem que colocar isso na cabeça. Nós estamos muito distante ainda de chegar no ideal. Mas eu acho que o Brasil ele vai ser melhor quando o brasileiro perder o sono porque a educação é de baixa qualidade. Sabe quando a pessoa perdeu o sono, a mulher fala, meu amor, você não dormiu à noite, o que foi? Falou, não conseguia. Não é por quê? Porque a educação é mal. A educação vai mal, perdi o sono. Aí a gente tá aí, sabe? Então, eu acho que essas coisas, esse deveria ser o nosso hexa. Então, a gente tem que entender o contexto que a gente está. A gente está num mundo que trata de inteligência artificial, de impressora 3D. O homem foi para a Lua, fez o Facebook, criou o Twitter. O Elon Musk está se preparando para ir para Marte, colonizar o planeta. E até 2054, ele definiu como meta levar 1 milhão de pessoas para viver em Marte, para oferecer vida multiplanetária para a humanidade. A gente não pode permitir o Elon Musk chegar lá em cima enquanto a gente não consegue fazer as nossas crianças aprender a ler e escrever, enquanto um jovem não consegue acessar um emprego numa multinacional. Porque se ele manda um currículo e vê que ele é pobre, preto, favelado, nasceu num lugar de vulnerabilidade, não vamos contratar ele, porque é um risco. Então, isso no Brasil, esse modelo, ele precisa ser corrigido. E isso passa, fundamentalmente, Furlan, também por políticas públicas, por ter as melhores pessoas pensando como que a gente corrige os grandes problemas do nosso país. E aí, Furlan, finalmente, eu finalizo, é muito importante a classe média e alta do país ter consciência desses grandes problemas. E eu falo isso porque a elite do país tem um poder muito grande, um poder econômico, de formulação de opinião, de articulação. E eu não falo com nenhum tipo de ódio, até porque hoje eu acho que eu tenho mais amigo rico do que pobre. E são amigos que me ajudam todos os dias. Mas é fundamental todos nós entendermos e compreendermos a situação de privilégio, a situação de conforto e saber que muitas pessoas estão no fundo do poço e elas só vão subir se a gente jogar a corda. E o que você falou, e também Alcione, de que é muito melhor dar do que receber. E se alguém te pede, fique feliz e não triste quando ele te pede 1% do faturamento, porque significa que você está... Não é do faturamento, é do resultado. O faturamento é outra coisa. Do resultado. É que você está na posição de ajudar. E eu acho que isso é uma dádiva, é um presente de Deus poder ajudar. Por isso que eu acho que o legado do Eli é indelével para o Brasil, porque ele está lançando sementes na cabeça das pessoas que podem mudar o futuro e a forma como a gente enxerga o Brasil. Mas você e Alcione têm parceria com o Sebrae ou gostariam de ter? Porque estou dizendo, o Sebrae, você sabe que é uma organização privada, é do Sistema S, né? Que é da contribuição das empresas, não é governo. Se vocês não têm, a pergunta está implícita uma oferta de fazer uma parceria de treinamento, de capacitação. O Sebrae, ele já ministrou vários cursos no sertão, cabeleireiro, culinária, elétrica.
ele já é o nosso parceiro e já tem nos ajudado muito. Olha, eles são maravilhosos e eles têm realmente, dão um apoio muito grande. Mas, olha, como o Edu estava falando, né, de ajudar, eu como empresária, foi uma decisão muito difícil, né? Você vender uma empresa que está próspera, que está com 35% de market share na frente das multinacionais, e de repente você toma uma decisão, eu nessa vida, eu vou até o fim, eu só quero cuidar de gente, e assumo isso voluntariamente. Mas eu não digo que fazer isso, que muitas pessoas falam de missionário, né? Falam, você é missionário. Não, eu não sou missionária. Eu tenho uma missão, que eu quero realmente deixar uma colaboração para o país que me recebeu, para o espaço de Deus que eu ocupei na Terra. Então, eu falo que o mundo não precisa de missionários, porque quantos missionários nascem? O missionário, ele larga tudo, ele é missionário. Não, nós não queremos que a pessoa, nem acho que essa seja a receita de você abandonar tudo, não. Tem uma missão como empresário, como, sabe, se não houver a intervenção da sociedade civil, e se nós não tivermos essa missão de colaborar para o país que nos recebeu, como diz Hermógenes, nós vamos chegar ao fim, seremos vencidos pelo fim, sem termos alcançado a nossa meta. Então, a gente tem que alcançar a nossa meta. Nós nascemos para sermos bons, fazermos o bem, não adianta ser só bom. O Eli, sempre, eu acho que o Eli compatou com isso, porque não adianta você ser só bom. Lá no fundo ele é bom. Tem que ser bom, mas tem que ter atitudes para o bem. Então, não adianta, a gente vai continuar aqui e nascendo para melhorar e não chegamos onde Deus espera de nós, né? E, Alcione, estamos terminando aqui, indo para a reta final, ministro. O seu Eli, né, Edu, é aquele provocativo, né? Ele provoca todo mundo, quer dizer, não para quieto, ele te desafia, ministro. Eu nunca me esqueço o dia que ele conheceu a Alcione e falou, cadê seu plano? O meu plano eu vou preparar para você, mas você veio aqui e não trouxe um plano? Lembra, Alcione? A Alcione estava nervosa e falou... Foi igual para o Edu, falou assim... Fala, Alcione. Não, Cláudio, é isso. Ele chegou, meu Deus, cadê seu plano? E aí ele falou assim, me escreve aqui, veja amigos ricos aí. Hoje eu entendo, né? Escreve amigos ricos. Sumiram todos meus amigos ricos, Edu. Só ficaram os menos... Ai, olha, foi assim. Esse é o nosso Eli, esse é o nosso exemplo de solidariedade e de realização, né? E é gozado, nós fizemos uma enquete aqui, viu, ministro? Seu Eli, nós perguntamos no começo para o pessoal que está assistindo se a pandemia tornou ainda mais evidente a questão da desigualdade no país, o que você acredita ser prioritário para diminuir esse cenário? 35% disseram, olha só que interessante, políticas públicas para que o governo ofereça melhores condições à população. E 65% acreditam que a participação ativa da iniciativa privada e o terceiro setor, o fornecimento de recursos e meios. É bem isso que você e o Edu estavam falando agora, juntamente com o seu Eli. Quer dizer, olha que a consciência das pessoas já está mudando. O governo não vai fazer, né, Edu? O que vai fazer são os projetos, eles vão ser meios, nós vamos fazer políticas públicas para ter mais projetos lá no sertão, como o da Alcione, e nas favelas, como o do Edu. Ministro, aqui a gente é pontual. Senhor Eli, o senhor quer fazer uma palavra final aqui para a gente, infelizmente, encerrar? O pessoal está pedindo mais tempo, mas o lead é pontual, né, ministro? É verdade. Gostaria que hoje à noite, cada um na sua cama, pense nesse 1%, que é importante. Não adianta ser bom e morrer bom, sem ter feito nada. Aliás, quem tem dinheiro vai levar o dinheiro no túmulo. Vai fazer o que com o dinheiro? Vai ficar para alguém que vai torrar o dinheiro. Então, melhor você usufruir do dinheiro levando ele junto contigo. A única maneira de levar contigo é fazer o bem. É a única moeda conversível no mundo. Pense também no assunto. Eu não sou trouxa, eu pensei muito no assunto. Eu peguei exemplos do mundo. Façam como os bons. Investem dinheiro na caridade, façam o bem e não levem na gaveta. Alguém falou o seguinte, temos que ser out of the box, porque o box é caixão.
Então, out of the box é sair da mediocridade, sair da estupidez. Doem dinheiro, façam o bem, não fiquem com medo, não tenham autopena. O resto é teoria. E te garanto para vocês uma coisa: se vocês doarem o bem, vocês vão ter vida eterna positiva. Se vocês não fizerem o bem, aí não respondo por nada, nem por vocês. Eu sou muito egoísta. Quero ficar bem com Deus aqui e lá em cima. Então, faço o bem porque eu quero. Sou egoísta, mas quero ter esse egoísmo serve. É isso aí. Ministro, a saudação final por sua conta, por favor. Eu queria aqui encerrar e passar a palavra para você. Agradecer demais o seu Eli, sempre. Fizemos aí pelo LID, acho que mais de 10 lives aí em várias unidades. Foi muito bacana, trazendo todo o empresariado para levar essa cultura de doação de filantropia. E o resultado tem sido muito, muito positivo. Até o Instituto Liberto também está fazendo uma capilaridade pelo Brasil inteiro. Só para finalizar, vou falar um pouco do Instituto Liberto, o instituto que nós fundamos há 4 anos atrás. A Luciana Temer é a nossa presidente. Ele visa principalmente conscientizar e combater a exploração sexual infantil pelo Brasil. Hoje nós temos cerca de 500 mil meninas que são exploradas sexualmente. O Instituto Liberta já tem feito um trabalho muito positivo pelo Brasil inteiro para conscientizar e denunciar quem pratica esse crime. Depois eu passo um material, acho que pelo LID de Solidariedade eu já divulguei bastante, mas a Alcione, tanto o Edu também conhecem bem, são projetos que se complementam, né? A Alcione tem problema lá com as crianças, tem muito problema de alcoolismo também lá, de pais que abusam as crianças. O Edu na favela nem se fale, né, Edu? Então, são projetos complementares. O importante é isso, ministro. Os projetos sociais sérios e de ponta, como o da Alcione, do Edu, e os que o Sueli toca, que a gente colabora, eles são complementares, né? Nenhum projeto compete com o outro. E a gente vê os grandes doadores, eles têm um bolso, graças a Deus, um pouco para cada um, né? Então, consegue ajudar lá o Amigos do Bem, consegue ajudar o Gerando Falcões, consegue ajudar o Instituto Ayrton Senna também, consegue ajudar vários projetos. Fala, seu Eli. Tem uma coisa nova que é muito fácil e barata. 10 pessoas se reúnem e começam a falar do bem uma vez por mês, 1h30. Quem faz exercício físico melhora o corpo. Quem fala do bem melhora a mente. Então, quem fala do bem acaba gostando do bem, acaba fazendo o bem. Então, a minha sugestão: cada um de vocês cria um grupo de 10 pessoas, cada pessoa, por sua vez, cria mais 10 e assim por diante. Vamos falar do bem sem dinheiro envolvido. Depois de falar tanto bem, o bem se faz sozinho depois. Quem quiser uma carta de explicação, o Cláudio Carvalho tem um modelo para distribuir. Então, vamos falar do bem. Quem quiser falar do bem e doar mas junto, tudo bem. Quem não quiser doar ainda, e pode falar para mim, isso não custa dinheiro. Muito bom. E se falar do bem caminhando, ainda faz as duas coisas. Juntam, mas agora tem que ir de máscara. Não, esquece o que eu falei, não dá. Muito boa ideia. Ótimo. Cláudio, bom, eu aprendi muito como era esperado. Espero que todos os que estão conectados no LID tenham recebido esse impulso positivo de todos os que participaram. Cada um na sua altitude, mas voando e olhando as coisas com lupa lá embaixo. Eu queria, antes de encerrar, só dizer uma experiência que tive lá no Amazonas de criar um fundo permanente, que em inglês se chama endowment. Você deve ter ouvido isso em Harvard. A maioria das ONGs no Brasil, ela trabalha em regime de caixa, né? E lá, com a ajuda de algumas empresas e doadores, nós criamos um fundo permanente que é administrado pela Brando, Bradesco, e onde nós podemos usar só o rendimento, de maneira que você perenize também a entidade, mesmo depois que você não esteja ali. Deixo isso como lembrança, eu sei que vocês já pensaram nisso, e agradeço a participação de todos, e espero que, mais adiante, nós possamos fazer uma reunião
ao vivo, com as pessoas próximas, se abraçando também, porque o abraço também transmite um vigor. Seu Eli, a última palavra é sua. Tem um truque que eu aprendi. Como dói tirar dinheiro do bolso, então você promete doar 1% e o dinheiro não é mais teu. Você passa a ser gestor. Quando você gera, você tenta fazer como distribuir mais, mas você não doa mais de novo. Repito, você promete doar 1%, esse dinheiro passa a não ser teu. E na hora que o dinheiro não é teu, você pode começar a dar sem sofrer. E se você não sofre, passa a gostar também. É um truque que eu aprendi. Né? Para mim, não ter medo, não ter pavor de doar. Boas lições e bons exemplos. Uma boa noite a todos. Obrigado. E olha, hoje é dia de lua cheia, hein? Dá uma saidinha fora para ver a lua. O senhor é o sol, nós somos a lua, professor ministro. Mas o seu Eli já vai fazer um loteamento, um condomínio na Lua. No céu. Não, em Marte, não na Lua, em Marte. Em Não, Marte. Marte vai demorar, na Lua está logo ali. Obrigado, Alcione. Obrigado, Edu. Boa noite, obrigado. Obrigado a todos. Seu Eli, um abraço. Boa noite a Beijo todos. a todos. Obrigado a todos.